Fala aí, galera! Felipinho Gameplay! Mentira. Vocês viram que eu investi em LED aqui, porque diz que todo youtuber ama LED. Como se eu fosse um, né? E aí, meus chuchus, vocês estão bem? Que bom falar com vocês. Nesse momento tão complicado, né? A gente está tentando encontrar formas de se falar. E aí, vamos tentar dessa forma. Se não der certo, a gente faz de outra forma, beleza? É minha primeira vez nesse estilo, acho que é a primeira vez de vocês também. Então, depois vocês me contam o que vocês acharam, pra gente tentar melhorar e fazer de uma forma que fique legal para todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar Ageu, o povo da aliança tem uma responsabilidade com Deus. Eu sei que vários de vocês não têm revista, então eu vou ler alguns trechos aqui. Eu sei que é meio chato isso na aula, talvez no vídeo também seja, mas para que todos consigam acompanhar de alguma forma, talvez assim seja melhor. Como eu falei, se não ficar legal, a gente muda, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa a gente vamos orar, né? Senhor Jesus, Pai querido, obrigado por estarmos em Tua presença, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de aprendizagem. Senhor, te pedimos a Tua mão para que cuide de nossas vidas, dos nossos familiares nesse momento tão difícil, nesse momento que a gente tem muitos desafios, ó Pai. Senhor Jesus, nos ajude a aprender essa lição e que consigamos praticá-la, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai abrir a Bíblia em Ageu, capítulo 2. Então vamos começar com a leitura da Bíblia. Eu não gosto muito da versão da Bíblia que está na revista, vocês sabem disso, então eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora. Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Ageu 2, de 1 a 9. Diz assim: Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Glória a Deus pela sua palavra, né? Então, vamos lá. Revista em mãos. Na introdução, o autor vai falar sobre o Salmo 126, a gente vai ler ele já. Então, vamos começar por outro lugar. Contexto histórico. É o primeiro tópico da nossa lição, o contexto histórico. O primeiro trecho diz assim: após 70 anos de cativeiro babilônico, chegara o tempo da restauração do povo judeu. Ciro, rei da Pérsia,
recebeu uma ordem de Deus para libertar Israel do cativeiro, a fim de que a nação reconstruísse o templo do Senhor. Ciro também ordenou que os utensílios saqueados por Nabucodonosor fossem levados de volta para a terra. O rei também deu ouro, prata, madeiras e rebanhos para as ofertas do Senhor. Mas, passando 9 anos, o rei Ciro faleceu. As nações vizinhas enviaram falsas informações ao rei Artaxerxes, que as acatou como verdadeiras e decretou a interrupção das obras do novo templo. Isso durou aproximadamente 8 anos. Ou seja, teve o grupo que voltou para Israel e outro grupo que ficou com o rei da Pérsia. Ciro, ele mandou levarem todas as coisas que tinham sido saqueadas do templo, junto com esse primeiro grupo que foi embora, voltou para sua terra natal, e também mandou ouro, prata, madeira e outras coisas para que eles tivessem meios de reconstruir o templo e se restabelecerem na terra. Porém, nesse meio tempo, ele morre e outro governante assume, que é o rei Artaxerxes. Artaxerxes. E esse rei escuta fofoca de outros reinados vizinhos de que eles estavam fazendo alguma coisa errada, enfim. Então, esse novo rei manda interromper essa construção. Agora nós vamos ler o Salmo 126, como sugerido aqui na revista. Diz assim, Salmo 126, Salmo número 126, e todos os versos desse salmo, porque é um salmo curto. A epígrafe, o título, diz assim: Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: O Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém. Então, a gente, lendo esses versos, a gente entende o que eles estavam passando, né? Eles ficaram exilados, eles ficaram presos num país que não era o deles, sem a vontade deles. Então é importante que você consiga entender que mesmo o povo de Deus, tendo passado por um momento muito difícil, de extrema agonia, dor, saudade e tantas outras coisas ruins, eles foram libertos. E essa liberdade trouxe alegria para a vida deles. Então é importante que você saiba disso para que você consiga também colocar isso em prática nos dias de hoje. Estrutura do livro. A gente vai entender que o livro é dividido em 4 etapas, 4 temas proféticos. O primeiro é o capítulo 1, dos versículos de 1 a 15, que a gente entende como a chamada ao compromisso, onde Deus chama o seu povo para reconstrução da vida deles e do templo de Deus na terra deles. Então é um momento de que eles estão saindo de um lugar tenebroso, não tenebroso no sentido literal, mas que emocionalmente, mentalmente, toda a história por trás disso, eles davam a entender que era um lugar tenebroso. Eles estavam voltando agora para a casa deles, mesmo sabendo que as coisas estariam de uma forma completamente diferente. Além disso, eles teriam que reconstruir tudo que havia sido destruído durante todo esse período que eles estavam exilados.
O segundo tema tem por título aqui na revista como Chamada Motivacional, que é do capítulo 2, versículos de 1 a 9, foram os versículos que nós lemos. Eles entenderam o papel deles, que eles teriam que reconstruir o templo, reconstruir suas vidas, mas eles ficaram um pouco desanimados, porque antes deles serem exilados, as pessoas que viviam, que tinham vivido lá, porque uma galera nasceu no tempo do exílio, mas os mais velhos, eles tinham visto o templo que Salomão tinha construído. E aí eles estavam trabalhando com tudo que eles tinham e tinham um sentimento de que a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir fazer algo igual ou melhor que Salomão fez. Então, Deus fala para o seu povo que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Então, isso traz uma motivação para que eles continuem trabalhando, se esforçando, porque independente de quem fez no passado, a sua missão agora é reconstruir e Deus que mandou, portanto, vai ser maior que a primeira, a glória, né? Ou os resultados serão melhores do que do primeiro. Porém, aí a gente entra no tópico 3, que é chamada a santidade, que vai ainda no capítulo 2, dos versículos 10 ao 19, que é Deus falando para o povo que eles deveriam seguir os preceitos estabelecidos antes, de santidade, de pureza, para que, de fato, a glória da segunda casa fosse maior que da primeira. Deus não queria que eles apenas reconstruíssem por reconstruir. Eles queriam Deus queria que fosse reconstruído e da forma correta. Então é importante que a gente consiga entender que se a nossa missão é daqui para frente, que a gente tem que ser santo. Buscar pureza, buscar a santidade, buscar fazer as coisas da forma correta, seguindo o nosso guia, que é a Bíblia. Beleza? Aí a gente vai para o tópico 4, o tema 4, que é a promessa de proteção a Israel, que é no capítulo 2, versículos de 20 a 23, que daí já foi uma promessa entregue apenas para Zorobabel, que na verdade foi entregue para ele, porém que englobava todo o povo, dizendo que se o povo reconstruísse, que seguisse os preceitos pré-estabelecidos de santidade e de pureza, que a glória da primeira casa, a glória da segunda casa seria maior que a da primeira e que Deus protegeria esse povo. Mas vocês conseguem perceber que existe uma ligação entre todos os pontos? Se não for santo, não adianta construir e não vai ter proteção. Tem um ciclo aí. Se vocês lembrarem todas as lições que a gente tem estudado, sempre o povo deu uma rateada. E com isso, Deus corrigiu o seu povo, porque Deus corrige quem Ele ama, certo? Nós já conversamos sobre isso. É importante que você entenda que a sua esperança não deve estar em coisas materiais, tangíveis, porque o nosso Deus é o Deus que criou também as coisas tangíveis, porém é um Deus que vai muito além disso. E também a gente tem que entender que as promessas de Deus vão além dessas coisas tangíveis, né? Deus te prometeu um carro, por exemplo. Deus vai muito além disso. Ele te prometeu a salvação, que é muito mais importante, que é a vida eterna, independente da vida terrena aqui, não é mesmo? Assim como Ageu, o meu papel hoje é te encorajar, para que você saiba que você é muito importante para Deus. Na reconstrução do templo, tiveram pessoas que sabiam construir, pessoas que sabiam fazer detalhes de acabamento, outros que sabiam trabalhar com madeira, outros com pedra,
outros com mármore, outros com ouro, outros com telhado, enfim. Cada um teve um papel muito importante. Então você também precisa entender que você tem um papel na igreja, que você tem um papel no reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa de você porque tem muita coisa para ser feita. A gente sente medo nesse momento, mas a gente tem o conforto da palavra de Deus que nos garante que Ele está conosco nesse momento difícil. Mas imagina quem não tem. Então, eu oro para que Deus coloque nos seus corações essa verdade de que você é importante para o reino de Deus. Então, trabalhe do seu jeito, da sua maneira. Você não precisa copiar ninguém. Você precisa fazer o que Deus colocou no seu coração. Se é através de cantar, se é através de orar, se é através de convidar pessoas para ir para a igreja ou para os trabalhos específicos dos adolescentes, enfim, não importa como Deus vai te usar, mas entenda que você é um instrumento para o serviço de Deus, para o reino de Deus. Então, assim como o povo de Israel teve dificuldade de entender isso, às vezes a gente também tem. Mas eu espero que com essa lição você consiga ter aprendido essa verdade bíblica. Beleza? Acho que por hoje é só. Não sei como foi. Espero que tenha sido legal para vocês. Deixe seu comentário. Aqui, deixa eu ver, aqui em cima vai ter alguns vídeos que eu vou recomendar para vocês. Então é isso, meus chuchus, vamos orar para agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem nos ajudado nesse momento que é desafiador. Pai querido, nós aprendemos hoje com a Tua Palavra que todos nós temos um papel muito importante para o Teu reino. Então, Senhor, que quem ainda não sabe qual é esse papel, que o Senhor possa tocar nos corações para que eles consigam descobrir o que eles têm para fazer na Tua obra para o Teu reino, Jesus. Que o Senhor possa usá-los através do louvor, com instrumentos, com canto, com a palavra, com o conselho, com a forma de evangelizar, com uma forma de falar do Teu reino, do Teu amor, da Tua bondade. Pai querido, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus chuchus, por hoje é só. Um beijo. Fui!